Olá, boa noite a todos, sejam todos muito bem-vindos. Hoje é terça-feira, 7 de fevereiro de 2023, já estamos no segundo mês de 2023. É uma alegria estarmos juntos. Eu sou Leila Rocha de Oliveira, do Centro de Estudos Espíritas Allan Kardec, e lembrando que terça-feira é o nosso estudo do Evangelho. O estudo do Evangelho, ele tem 3 objetivos. Primeiro, estudarmos o Evangelho do Cristo, à luz da doutrina espírita. Prepararmos os trabalhadores da nossa casa e prepararmos também aqueles que serão assistidos através da nossa reunião de vibração e irradiação. Mas nós vamos cumprimentando os amigos que vão chegando. Boa noite, Inês Luchese. Seja muito bem-vinda. Cumprimentando os amigos encarnados, os amigos desencarnados, os benfeitores espirituais da nossa casa espírita. E cumprimentando também aqueles amigos que vão nos assistir depois, através dos nossos canais, do Facebook, do Instagram, do YouTube, do Telegram. Boa noite, Milene Campos, seja muito bem-vinda. Mas, amigos, nós estamos, como colocamos, preparando o nosso ambiente espiritualmente para o nosso início da nossa noite de estudos e também para a reunião de vibração e irradiação, que é uma reunião à distância, de 8h30 às 9h30 da noite. Boa noite, Vicente Jimenez. Então, para aqueles que estão aqui conosco, nós vamos abrindo um livro de mensagens, o livro Vinha de Luz, através de Emmanuel e Francisco Cândido Xavier. Abrimos aqui na mensagem 28, em peregrinação. É uma passagem que se encontra em Hebreus, no capítulo 13, versículos 14. Paulo escrevendo aos Hebreus, o apóstolo Paulo. Porque não temos aqui cidade permanente, mas buscamos a futura. Vejam a mensagem de Paulo aos Hebreus. Porque não temos aqui cidade permanente, mas buscamos a futura. Emmanuel nos diz, risível é o instinto de apropriação indébita que assinala a maioria dos homens. Não será a Terra comparável a grande carro cósmico, onde se encontra o espírito em viagem educativa? Se a criatura permanece na abastança material, apenas excursiona em aposentos mais confortáveis. Repetindo, se a criatura permanece na abastança material, apenas excursiona em aposentos mais confortáveis. Se respira na pobreza, viaja igualmente com vistas ao mesmo destino, apesar da condição de segunda classe transitória. Se apresenta notável figuração física, somente enverga efêmera vestidura, de aspecto mais agradável, através de curto tempo na jornada empreendida. Se exibe traços menos belos ou caracterizados de evidentes imperfeições, vale-se de indumentária tão passageira quanto a mais linda roupagem do próximo, na peregrinação em curso. Por mais que o impulso de propriedade ateie fogueiros de perturbações e discórdias, a realidade é que o homem
A realidade é que homem algum possui no chão do planeta domicílio permanente. Se não estáis cegos, pois, para as leis da vida, se já despertaste para o entendimento superior, examina a tempo, onde te deixará, provisoriamente, o comboio da experiência humana, nas súbitas paradas da morte. Uma mensagem forte, uma mensagem real, repetindo o que Paulo escreve aos Hebreus. Porque não temos aqui cidade permanente, mas buscamos a futura. Hebreus capítulo 13, versículo 14. A mensagem 28 do livro Vinha de Luz, em peregrinação. Irmãos e irmãs, nós estamos aqui em peregrinação. Peregrinos, não sabemos durante quanto tempo durará essa jornada. Mas, enquanto aqui estivermos, que possamos buscar a nossa transformação moral e espiritual, para que dessa forma, ao retornarmos à vida futura, à verdadeira vida, possamos chegar plenos, repletos de paz, de harmonia, por termos cumprido a nossa missão aqui na Terra. Se conosco, Senhor. Iniciamos mais esse estudo do Evangelho, com gratidão a cada benfeitor amigo e a Jesus, Mestre amado. Muito obrigado, Senhor. Que assim seja. Que bom! E aqui no Instagram, não sei o que está vendo, acho que está só a minha voz, mas a imagem não está funcionando no Instagram. O que aconteceu aqui? Vamos ver se eu consigo entender. Voltou. A minha xará está pelo Instagram e não estava conseguindo ver. Boa noite, Leila, seja muito bem-vinda. Boa noite, Fátima, boa noite, Márcia, boa noite, Fátima. Fátima, se você desejar, entre em contato com o WhatsApp do nosso Centro Espírita e nós veremos a possibilidade de uma ajuda para você. Aqui não é o momento adequado. Eu já convidei você já 2 vezes para que você entre no WhatsApp do nosso Centro Espírita e nós vamos ver a possibilidade de auxílio. Mas neste momento não é o momento que nós possamos lhe dar a atenção devida e merecida. Tá ok, minha irmã? Eu não sei o que está vendo aqui com o Instagram, Telegram, Instagram, é tanto nome que eu até me confundo, que está saindo fora. Eu convido a Leila, agora o vídeo está pausado, não sei o que está vendo. Voltando, eu vou convidá-la, se possível, ela ir para o Facebook. Boa noite, Mariana Fosati, seja bem-vinda. Arnaldo Reis. Hoje é aniversário da Eudócia, que Deus a cubra de muitas bênçãos, de muita proteção, de muita paz. Parabéns, muita saúde, muita harmonia, muito equilíbrio mental, emocional, espiritual. Mas, amigos, vamos dar início ao nosso estudo do Evangelho segundo o Espiritismo. Nós estamos no capítulo 12. O capítulo 12, Amai os vossos inimigos. E nesse capítulo 12, nós iniciamos o capítulo a semana retrasada, o capítulo 12 do Evangelho segundo o Espiritismo. Iniciamos
com duas passagens que foram selecionadas por Allan Kardec, uma do Evangelho de Mateus e outra do Evangelho de Lucas. E o capítulo 12, Amai os vossos inimigos, tem vários subitens. E nós estamos vendo o subitem que é retribuir o mal com o bem. Retribuir o mal com o bem. Nós vimos no capítulo 12 o item 1 e o item 2, e hoje nós vamos dar continuidade com o item 3. O item 3 são as reflexões de Kardec. Para quem ainda não tem muito conhecimento de o Evangelho segundo o Espiritismo, Allan Kardec, Leila, saiu fora de novo, não sei o que está havendo, o Instagram não está funcionando. O Facebook está, mas não deu nem tempo de avisá-la se ela tiver a possibilidade de migrar para o Facebook. Mas o Evangelho segundo o Espiritismo, Allan Kardec, ele formatou da seguinte forma: selecionou trechos do Evangelho do Novo Testamento, colocou essas passagens do Evangelho e ele fez comentários. Então, quando não tem nenhuma assinatura daquele comentário, nós já sabemos que o comentário é Kardec que está falando. E tem as instruções dos espíritos. Aí, quando são os espíritos se manifestando, trazendo essas orientações, Kardec coloca o nome de cada benfeitor. Então, agora, no item 3, que não tem nenhuma e nenhum nome, nós já sabemos que são as reflexões de Allan Kardec referentes ao item 1 e ao item 2, as duas passagens de Mateus e de Lucas. E retribuir o mal com o bem. Então, assim começa Kardec. Se o amor do próximo constitui o princípio da caridade, amar os inimigos é a mais sublime aplicação desse princípio, porquanto a posse de tal virtude representa uma das maiores vitórias alcançadas contra o egoísmo e o orgulho. Kardec, ele vem dizendo, e todos nós sabemos, até porque foi um ensino diretamente do Mestre Jesus, quando ele assim ensina: amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Logicamente que o próximo são todos os que não são, se não sou eu, é um próximo. O inimigo também é um próximo. Mas para que ficasse bem caracterizado, bem esclarecido, apesar dessa colocação que Jesus nos faz, desse amor ao próximo, Kardec traz também nesse capítulo 12, amai os vossos inimigos, porque o próprio Mestre Jesus também assim ensinou. Apesar dele já ter ensinado o amor ao próximo como a si mesmo, o próprio Jesus reforça esse ensinamento tanto em Mateus quanto em Lucas, quando ele fala também: amai os vossos inimigos, fazei o bem aos que vos perseguem e caluniam, a fim de serdes filhos do vosso Pai que está nos céus. Então é Jesus ensinando. Ele diz amar o próximo, mas ele reforça esse ensinamento dizendo: o inimigo também é o seu próximo, também ame. E ele, Kardec aqui, ele vem falando, se o amor, amar ao próximo, é um princípio de caridade, amar o inimigo
é a mais sublime aplicação desse princípio de caridade. Será uma caridade em dobro, porque além de eu amar o meu próximo, eu ainda amo também aquele que me prejudicou, que caluniou, que fez algo de ruim. E ele coloca, Kardec, que agindo assim, nós estamos indo contra o egoísmo e o orgulho. E prossegue o benfeitor, prossegue o codificador, o organizador da doutrina espírita. Entretanto, há geralmente equívoco no tocante ao sentido da palavra amar. Neste passo, voltou novamente, abrindo parênteses, voltou aqui o Instagram, mas sem a imagem. Então eu convido a Leila, se ela tiver o Facebook, migre para o Facebook, porque no Facebook não está com nenhuma intercorrência, tá? A imagem, o som, está tudo perfeito. Se você tiver possibilidade, migre para o Facebook, porque o Instagram, não sei o que está acontecendo, que está intermitente hoje. Boa noite, Luciene Ferreira. Seja bem-vinda, Rita de Cássia. Mas vamos prosseguindo. O codificador Kardec, ele coloca que há geralmente um equívoco ao sentido da palavra amar. E ele completa dizendo, não pretendeu Jesus, assim falando, que cada um de nós tenha para com seu inimigo a ternura que dispensa a um irmão ou amigo. Porque, inclusive, se nós já tivéssemos no nível que Jesus se encontra, seria diferente. Se nós já fôssemos espíritos crísticos, espíritos puros, seria diferente. De antemão, a gente já saberia que ele queria nos prejudicar e de antemão a gente não precisaria nem perdoar, porque o nosso amor seria muito maior do que qualquer coisa. Jesus sabia que Judas iria traí-lo, mas em nenhum momento ele se decepcionou com Judas, ele ficou magoado com Judas, ao contrário. Judas, arrependido, pratica um ato completamente insano, tira a própria vida. E o que Jesus faz? Ele vai resgatar Judas, lá no Vale das Sombras. Ele vai até lá e traz Judas, para que Judas não ficasse ali. E Judas tem a oportunidade de outras reencarnações até quitar o seu débito. Então, Kardec, ele está se referindo a nós, que somos ainda espíritos imperfeitos. E ele coloca, no nível moral, espiritual que nós nos encontramos, nós não podemos compreender o que Jesus nos ensina oferecendo esse amor que nós dispensamos a um irmão, a um amigo. A ternura pressupõe confiança. Ora, ninguém pode depositar confiança numa pessoa sabendo que esta lhe quer mal. Ninguém pode ter para com ela expansões de amizade sabendo-a capaz de abusar dessa atitude. É o que eu coloquei. Jesus sabia, mas ele não se abala. Ele sabia que aquilo ia acontecer. Mas para nós, como que nós vamos ter ternura, amor, se para isso é necessário confiança? E se a pessoa perdeu a confiança pela conduta do outro? Entre pessoas que desconfiam uma das outras, não pode haver essas manifestações de simpatia que existem entre as que comungam nas mesmas ideias. É diferente. Eu tenho afinidade com uma determinada pessoa,
ela é uma pessoa que sempre teve um comportamento exemplar para comigo, eu confio nela, eu abro meu coração. É diferente. Enfim, ninguém pode sentir em estar com um inimigo prazer igual ao que sente na companhia de um amigo. A diversidade na maneira de sentir nessas duas circunstâncias diferentes, vejam que Allan Kardec vai colocar aqui nessa reflexão dele. Ele diz que essa diversidade na maneira de sentir entre eu estar junto a um amigo e junto a alguém que já praticou algum ato contra mim, essa situação, ela resulta mesmo de uma lei física, E ele cita a lei da assimilação e a lei da repulsão dos fluidos. Aqui ele fala do magnetismo. Nós sabemos que nós estamos envoltos nesse fluido, nessa energia, e que dependendo daquele com o qual nós temos afinidade, temos empatia, temos amor, nós vamos nos sentir bem junto a ele. Agora, aquele que vibratoriamente não nos faz bem, nós sentimos uma repulsa dos fluidos, aquela repulsa, como diz assim, não bate. Por mais que a pessoa às vezes deseja essa aproximação, mas vibratoriamente acontece essa repulsão. O pensamento malévolo determina uma corrente fluídica que impressiona penosamente. A pessoa pode até se aproximar de nós, aparentando ela trazendo uma determinada máscara, mas o pensamento que ela está trazendo dentro de si vai trazer uma corrente fluídica. Fluidicamente, nós vamos nos sentir mal. Agora, e o pensamento benévolo, o pensamento para o bem, aí nos envolve num agradável eflúvio, nos envolve numa atmosfera, numa energia gostosa, que nos dá um bem-estar. Daí a diferença das sensações, que se experimenta a aproximação de um amigo ou de um inimigo. Há muitos anos atrás, uma determinada pessoa estava num ambiente de trabalho tão denso, tão pesado, uma vibração tão, assim, desfavorável, com relação ao chefe que ela possuía, não batia fluidicamente, que essa pessoa chegou a entrar de licença médica por não estar bem fisicamente, emocionalmente, ficou de licença médica. Mas só que nisso que a pessoa está saindo ali daquele ambiente do trabalho que havia passado pelo médico, a Leila conseguiu entrar pelo Facebook. Que bom, Leila. Eu não sei o que houve hoje com o Instagram, mas essa pessoa ali naquele momento, do ambiente de trabalho, que está circulando pelaquele ambiente, o chefe vinha se aproximando, vinha em caminho assim na direção da pessoa. Foi um choque fluídico tão intenso, quando os olhares se cruzaram, que aquela pessoa desmaiou. Porque fluidicamente é o que Kardec coloca. Essa diferença dessas sensações que se experimenta, a aproximação de um amigo ou a aproximação de um inimigo. Amar os inimigos, diz ele, não pode, pois, significar que não se deva estabelecer diferença alguma entre eles e os amigos. Então, Kardec ele vai dizendo, ora,
O que Jesus transmitiu àquele povo e que vale até hoje é o quê? Nós vamos, esse amor que Jesus está ensinando, pelo menos nesse momento da humanidade, é que nós vamos ter uma diferença. Não vai ser um amor como eu deposito a um ente querido. Se este preceito parece o de difícil prática, impossível mesmo, é apenas por entender-se falsamente que ele manda se dê no coração, assim ao amigo como ao inimigo, o mesmo lugar. Então, Kardec ele vem dizendo, nós interpretamos o que Jesus nos ensinou, achando que nós devemos ter o mesmo amor no coração que nós depositamos por um amigo, vamos ter pelo inimigo. Não é isso. E aí ele prossegue. Uma vez que a pobreza da linguagem humana obriga a que nos sirvamos do mesmo termo para exprimir matizes diversos de um sentimento, voltando um pouquinho, porque eu saí agora aqui do Instagram, porque ele não está funcionando, não sei porquê, então vamos sair fora. Mas, então, Kardec diz, uma vez que a pobreza da linguagem humana obriga a que nos sirvamos do mesmo termo para exprimir matizes diversos de um sentimento, a razão cabe estabelecer as diferenças, conforme os casos. E nós temos que lembrar que Jesus, a linguagem utilizada por Jesus, Jesus falava em aramaico e Jesus falava em hebraico. Depois, os ensinamentos que ele deixou oralmente, porque Jesus não escreveu nada, os evangelistas escreveram em grego, que era a língua da época, como se fosse hoje em dia, seria o inglês. Mas aquele idioma, tanto hebraico quanto aramaico, eram poucas palavras. Então, uma palavra utilizada, às vezes, ela exprimia ela tinha muitos sentidos. Então, é isso que Kardec está dizendo. Essa pobreza da linguagem humana obriga a que a gente utilize a razão para estabelecer essas diferenças. Amar os inimigos não é, portanto, ter-lhes uma afeição que não está na natureza, visto que o contato de um inimigo nos faz bater o coração de modo muito diverso do seu bater ao contato de um amigo. Isso é verdade. Eu posso até dizer isso em causa própria. Pessoas que às vezes se aproximavam e o meu coração acelerava. Era uma vibração assim tão densa que aquilo me fazia mal. Por mais que eu tentasse me manter em harmonia, mas certas presenças vibratoriamente a gente sente. Amar os inimigos não é lhes guardar ódio. Aí prestem atenção. Agora, o que Kardec vai ensinar? Qual é o propósito de Jesus? Amar os inimigos é não lhes guardar ódio, nem rancor, nem desejos de vingança. Já é muita coisa. Alguém nos prejudicou a nossa família, nos levou, às vezes, a uma situação terrível. Não guardar ódio, não guardar rancor, não guardar desejo de se vingar,
já é um grande passo. É perdoar-lhes, sem pensamento oculto e sem condições, o mal que nos causem. Então eu não vou ter esse sentimento de amor, de fraternidade, mas eu não vou ter desejo de vingança, eu não vou ter aquele pensamento do mal com relação àquela pessoa, não opor nenhum obstáculo à reconciliação com eles. Se a pessoa tentar se reaproximar, eu não serei eu a impedir. É desejar-lhes o bem e não o mal. Se a gente conseguir isso, já é um grande passo. É experimentar júbilo, em vez de pesar, com o bem que lhes advenha. A pessoa conseguiu uma grande conquista, adquiriu algo de valor para ela, algo que ela buscava, que vai ser do bem para ela, a gente vibrar pelo seu sucesso. É socorrê-los em se apresentando a ocasião, é abster-se, quer por palavras, quer por atos, de tudo os que os possa prejudicar. Então, não é falar para o outro com relação ao que ele fez, com relação a como ele é se abster. É finalmente retribuir-lhe sempre o mal com o bem, sem a intenção de os humilhar, porque também tem isso. Às vezes a pessoa com uma atitude de orgulho, de vaidade, de prepotência, de superioridade, ela humilha o outro. Dá uma demonstração de que não está guardando nenhuma mágoa, nenhum ressentimento, mas, entre linhas, ela humilha aquela pessoa. E Kardec encerra essa reflexão do capítulo 12, item 3 de O Evangelho segundo o Espiritismo, dizendo: quem assim procede, preenche as condições do mandamento: amai os vossos inimigos. Então, amigos, faltam apenas um minutinho para a nossa reunião de vibração e irradiação, que é uma reunião de tratamento. E essa reunião de tratamento, quem desejar encaminhar algum nome, encaminhe para o WhatsApp do nosso Centro Espírita e nós passaremos todas as orientações. Anotem o número do nosso WhatsApp, é o DDD, é o 19, DDD 19, o celular é o 99-341-6316. A doce paz de Jesus no lar, no coração de cada um de vocês, para aqueles trabalhadores e para aqueles que serão assistidos, mantenham-se em sintonia. Paz a todos e até domingo no nosso Evangelho no Lar.